Se você está vendo esse vídeo agora, com toda certeza você deve ter comentado ela no LinkedIn que gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa prospecção personalizada no LinkedIn. Vou mostrar para vocês na prática como que funciona. E lembrando que se você quiser adaptar máquinas de vendas como essa, automáticas, personalizadas, seja no e-mail, no LinkedIn, no WhatsApp, para a sua empresa, para você prospectar no automático 24 horas por dia, 7 dias na semana, conta comigo, me chama no LinkedIn, vamos bater um papo e vamos entender como que a automação pode alavancar o resultado da sua empresa. Lembrando que a automação ela serve para N caminhos. Eu posso enriquecer dados do teu CRM, a gente pode fazer prospecção personalizada como essa, podemos criar materiais personalizados, há diversos caminhos que a automação pode apoiar o time comercial. Vamos focar na prospecção agora, vou mostrar para vocês rapidinho. Antes da gente entrar na mão na massa, vou falar só alguns tópicos, né? Por que eu vou fazer uma prospecção personalizada no LinkedIn? A prospecção hoje, ela tá muito complexa e mais desafiadora, pelo simples motivo de que o mercado de pré-vendas cresceu muito no Brasil. Então é óbvio, se eu tenho muitos pré-vendedores, muitas pessoas prospectando diariamente, o mercado ele precisa evoluir. E é onde a automação ela vai te ajudar. Ainda nos desafios, como a gente tem muitas pessoas prospectando, o mercado ele tá de certa forma saturado. Algumas pessoas não vão gostar do que eu tô falando aqui agora. Mas sim, está saturado de pessoas que não estão fazendo nem mesmo o básico. Tem muitos profissionais excelentes no mercado, não estou falando destes, mas estou falando da grande maioria que faz o trabalho mediano. E para se destacar no mercado hoje, você não precisa reinventar a roda. Você fazendo arroz com feijão bem feito, tenho certeza que você já vai conseguir ter bons resultados. É o que a gente faz nas automações, é o que a gente faz nos treinamentos comerciais para pré-vendedores, para vendedores, é o que a gente faz no dia a dia aqui. Então, quando a gente fala que o mercado está saturado, é mais uma oportunidade para nós olhar para dentro e ver como que a gente se destaca, e é onde automações como essa pode fazer diferença. Estamos vivendo também numa era de personalização. Você entra no seu YouTube, você entra na sua Amazon, ela está extremamente personalizada para os seus gostos. Você entra na sua Netflix, ela está personalizada para os seus gostos. Os seus Reels estão personalizados para o seu gosto. Então, praticamente tudo que a gente vive aqui no celular está personalizado para nós. Então, a gente já está acostumado a ter personalização, a ter conteúdos personalizados, informações personalizadas e ter coisas feitas para nós, exclusivamente. Por que vai ser diferente na prospecção B2B, por exemplo? Independente se você está prospectando uma empresa, no final das contas, quem vai abrir uma porta é uma pessoa, quem vai pedir uma proposta é uma pessoa, quem você vai ter que encantar é uma pessoa. Entender isso ajuda muito nesse quesito, principalmente para que você entenda o porquê de você humanizar e personalizar uma abordagem. Você não está prospectando uma empresa que não tem rosto, que não tem face, que não tem valor, que não tem princípio, que não tem nada. Você está prospectando sim uma pessoa. E essa pessoa tem tudo isso. Então, se ela tem tudo isso, você não pode usar prospecções automatizadas de forma padrão, genérica, sem nenhum tipo de personalização. Mensagens personalizadas também aumentam a chance de conexão, obviamente. Mensagens personalizadas elas vão aumentar tanto a chance de conexão quanto a chance de resposta. E aí sim, a gente começa a ter chance de talvez puxar essa pessoa para fazer um negócio, vender seu produto, vender seu serviço ou algo do tipo. É claro, sem contar a experiência, né? É diferente de você receber uma prospecção. Imagina que você que está vendo aqui agora, você deve receber várias prospecções no LinkedIn diariamente. E a maioria, ela vai mudar o quê? As variáveis nome, a variável empresa e talvez a variável cargo. Isso já é uma personalização? De certa forma, sim, não vou falar que não. Porém, todo mundo faz essa mesma personalização. Então, no final das contas, quando você olha na massa, no volume, essa personalização, entre aspas, ela já está extremamente saturada. Ok, João, mas por que personalizar, cara? Por que eu vou dificultar talvez o meu processo aqui, botar coisas a mais no meu processo? E lembrando que eu estou mostrando uma automação, mas a personalização ela deve estar também no seu pré-vendedor, deve estar também no seu closer, deve estar no seu farmer, no seu EV, enfim, não sei qual nomenclatura que você usa, mas a personalização ela não deve ser só uma máquina, ela deve estar no seu dia a dia. Respondendo a pergunta, por que personalizar? Por alguns motivos. Primeiro, quebra de padrão. Todo mundo está recebendo o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de mensagem. Se você manda uma mensagem diferente, você já se destaca. Nós já vivemos a era da personalização, como eu comentei para vocês. A nossa Amazon é personalizada para nós, a nossa Netflix é personalizada para nós, o Reels é personalizado para você, o TikTok, enfim, o que você usar normalmente vai ser personalizado para você. Não é uma novidade, não é algo que se destaque. Então isso aqui já deveria ser o padrão. Se é o padrão em várias outras grandes empresas do mercado, por que não vai ser o padrão na sua empresa também? O aumento de resposta e conexão também é algo que brilha aqui. Por quê? Porque é óbvio que se você está mostrando interesse na pessoa do outro lado, você vai ter muito mais chances de ter uma conexão, uma resposta, iniciar uma conversa. Eu acho que um grande ponto para ressaltar aqui, a prospecção no LinkedIn ela serve sim para você fazer uma automação e trazer o pessoal já talvez para uma agenda. Eu recomendo isso? Obviamente que não. Lembrando que o LinkedIn ele é uma rede social, você precisa socializar. Então, a minha sugestão aqui é que você use sim
a ferramenta, mas use para abrir uma conversa e depois disso entre uma pessoa humana. Vai de você, vai da sua estratégia. Claro que se você tem um ticket médio muito baixo, não vale a pena fazer isso. Agora, se seu ticket médio é relativamente alto, então sim, vale a pena você usar a ferramenta, a automação em si, apenas para abrir uma conversa e depois entra uma pessoa para negociar, para mostrar interesse, para conversar, para puxar para uma reunião e etc. Quais os benefícios da automação? Primeiro, o aumento da eficiência no processo, é automático, não precisa botar a mão em nada, o negócio roda sozinho. A liberação de tempo para focar em outras atividades importantes. O seu SDR muitas vezes pode focar em empresas maiores, em empresas que trazem valor agregado maior, um segmento em específico, enfim, você consegue liberar talvez o tempo do SDR para focar em alguma coisa diferente, em companhias diferentes, em segmentos diferentes. A flexibilidade para definir regras e gatilhos, de que forma que a gente vai iniciar uma conversa, como que a gente vai mandar, o porquê que a gente vai mandar, o que a gente vai puxar de informação, a possibilidade de escolher o tipo de mensagem enviada, como eu comentei anteriormente, e a alta escala sem perder a personalização e a abordagem humana. Vamos à prática agora e primeiro de tudo, como que funciona, né? O objetivo dessa automação nada mais é do que analisar o perfil, analisar o contexto daquele perfil da pessoa e com isso criar uma mensagem personalizada, dada a realidade daquele contexto, daquele contato. E como que isso acontece, João? A gente vai analisar algumas informações. Então a gente vai captar os dados do perfil da pessoa que você quer prospectar. Qual que é a headline dele, qual que é o cargo, qual que é a experiência, qual que é a descrição que ele bota lá no LinkedIn. A gente vai puxar alguns aspectos, algumas informações, alguns dados. Por que eu falo alguns? Porque muitas vezes a pessoa não tem uma descrição robusta, muitas vezes o cargo ele não está bem descrito, muitas vezes a pessoa não é muito ativa e não publicou nada no LinkedIn. Então eu preciso puxar algumas informações para que a gente mande ao ChatGPT, por exemplo, entender um pouco essas informações e definir o que vai ser usado para criar este pitch, essa abordagem inicial. Quais as ferramentas que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o Make, o Apollo, o ChatGPT e o DuckSoap. O ChatGPT, você precisa usar o Playground do ChatGPT. Por quê? Porque a gente vai criar um agente para criar essas abordagens. Os primeiros passos vão ser subir o arquivo que a gente vai deixar aqui para vocês no link, configurar as APIs, mostrar para vocês na sequência como que funciona, criar o agente personalizado no GPT, porque é isso que a gente vai casar. Lembrando que eu tentei criar essa automação para que ela ficasse, de certa forma, simples de ser replicada. E vou mostrar isso agora para vocês, espero que você consiga replicar aí também. E se você precisa criar automatizações de processos comerciais, de prospecção, enriquecimento de dados, preenchimento de CRM, etc., conte comigo, me dá um toque no LinkedIn e vamos entender como que a gente alavanca a área comercial da tua empresa. Fechou? Bom, então vamos lá. Estamos aqui no Make já, tá bom? E aqui a gente tem essas 4 etapas, que é o que está acontecendo para fazer esse disparo em massa da máquina como um, ok? Primeiro, a gente tem essa planilha do Google, coisa simples, com alguns links do LinkedIn, algumas URLs de personas que eu gostaria de prospectar, correto? Tem também uma automação para fazer isso, para fazer esse scrap, então para você fazer um filtro no LinkedIn, exportar ali todos os links, as URLs de perfis que você quer prospectar para você fazer essa automação. A gente também explica, pode me chamar no LinkedIn que eu te mostro. E depois que a gente tem lá a URL do LinkedIn, a gente joga para o Apollo. O Apollo nada mais é do que uma ferramenta de enriquecimento de dados, de pesquisa, de envio de e-mail em massa, enfim. Então a gente usa o Apollo para pegar aquela informação do link do LinkedIn, da URL do LinkedIn, e com isso enriquecer esses dados para nós. Quando a gente entra aqui, a gente tem o link, essa URL, eu vou mostrar tudo porque caso aconteça alguma coisa quando você importar essa automação, você já sabe como que você pode ajustar qualquer erro, tá bom? E o que a gente faz aqui? Nada mais do que pedir para o Apollo, com base nesta URL, enriquecer o dado. Então o PeopleMatch ele vai exatamente pegar a URL do LinkedIn e me trazer informações, como por exemplo, esta informação aqui. Eu dei apenas a URL do LinkedIn e ele me trouxe as informações do Everton Souza, certo? Diversas informações do Everton, aqui um histórico profissional, se a gente entrar no detalhe, aqui todas as informações. Perfeito, João. Temos as informações, o que a gente precisa fazer agora? Precisamos criar assistente. Assistente lá no GPT mesmo, que é o mais prático, é o mais fácil para vocês criarem aí também. E aqui a gente está usando aqui mensagem LinkedIn personalizada, um agente que está pegando o quê? Todas as informações principais. Eu não coloquei todas aqui, porque tem as principais que eu gostaria que ele puxasse. Exatamente essas que a gente está vendo aqui. Para você que ainda não sabe como usar os assistentes do GPT, também pode me chamar no LinkedIn ali que eu te ajudo rapidamente a fazer isso aqui, tá bom? Mas vou passar aqui rapidamente um pouquinho da informação. Então você vai ter que ir no Playground, tá? Então plataforma openai.com. Quando você acessa o Playground, você tem como criar assistentes. Clicando aqui, você pode criar diversos assistentes. O nosso assistente é esse que a gente está falando aqui, e aqui eu dei uma regra. O que ele deve fazer com as informações
que eu mandei para ele. Perfeito, entendemos que temos que criar um assistente lá no Playground, como eu mostrei para vocês agora. Lembrando que você vai ter que colocar créditos dentro do ChatGPT para usar a API, mas entenda que eu botei, vou dar um exemplo até real para que vocês tangibilizem um pouco mais. Para um dos nossos clientes a gente botou $10 lá de crédito e a gente está rodando há mais de 2 meses e ainda não esgotou esse limite. Então é bem tranquilo, os créditos não são caros, até porque a gente não usa tantos tokens assim para criar esta mensagem aqui. Perfeito, João, criamos a mensagem. Quando você entrar aqui, você vai ver que vai ter a mensagem. Fala, Everton, estava olhando, vi que você está à frente da logística da Celo Square Samsung SDR. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no cargo até agora? Vamos entrar em uma outra aqui. Queria saber qual foi o projeto mais desafiador que você coordenou. Vamos entrar em outro. Qual foi o maior desafio de logística que você enfrentou? Vamos entrar em um outro aqui, nesse 2. Como você vê o futuro das soluções sustentáveis na logística dentro do setor nos próximos anos? A abordagem que vocês estão vendo aqui, gente, é a abordagem que funcionou para esta prospecção em específico. Então, não significa que você fazer a mesma coisa vai funcionar para você. Você replicar esse início aqui, fala, Everton, estava olhando seu perfil, vi que você está à frente, tal. Esse perfil você tá vendo aqui que nesta automação, usasse sim as informações do Apollo para complementar e trazer uma pergunta. Por que eu quero uma pergunta? Porque, como eu falei para vocês, é uma rede de socialização. E outra coisa, as pessoas gostam de falar de si mesmo, as pessoas gostam de ver que outras pessoas estão interessadas no que elas fazem, e muitas vezes as pessoas gostam de receber elogios. Então você vai ver que algumas mensagens que essa automação vai enviar, neste caso aqui, ela vai estar elogiando com base na informação. Por isso que eu tenho que ter informação no LinkedIn. Então muitas vezes a pessoa posta lá um caso de sucesso que ela teve, uma economia X, que aumentou a eficiência logística Y, e com isso a gente faz o quê? A gente transforma essa mensagem em uma pergunta, para que a gente comece uma conversa. Nada mais, nada menos do que isso. É uma rede social, você precisa socializar. Entenda uma coisa, neste caso aqui, quando eu estou perguntando os desafios que essa pessoa pode estar fazendo, ou o que ela já fez, ou como fez algo, eu já tenho um escopo excelente para entrar com pitch forte, para entender uma possível dor, para entender o possível caminho que eu posso seguir para apresentar meu produto ou serviço. E a chance dela te responder se você fazer uma abordagem nesse formato aqui, ela é muito maior do que você apenas mandar uma mensagem: oi João, tudo bem? Estou aqui vendendo meu produto ou serviço para você. Claro que aqui a gente não está configurando follow-up, a gente não está configurando nada. Daria para fazer toda uma cadência aqui. Então a pessoa te respondeu, a gente vai lá ler a resposta, transforma um FUP, enfim, faz isso tudo. Aqui a gente está fazendo a abordagem inicial. Depois que você criou a mensagem, aí sim a gente envia a mensagem para o Dux. Então, o profile, que a gente pega aqui no primeiro link mesmo da planilha, e o resultado, que é o resultado da mensagem que o ChatGPT nos enviou. E aqui você vai ter que fazer apenas uma conexão lá no Dux mesmo, botando o seu ID, a sua chave aqui de autentificação, ok? Depois disso, gente, é só dar o start. Eu sempre indico você configurar aqui com um limite de 10 para você não ter problema no seu LinkedIn. Se você tem um LinkedIn Premium, você pode rodar essa automação pelo menos mais 5 vezes ao dia, que é tranquilo. Pelo menos aqui nas operações que a gente está rodando está funcionando tranquilamente. O limite ele acaba atingindo lá na sexta-feira, tá? Normalmente. Agora, se você não tem o LinkedIn Premium e você quiser rodar essa ferramenta aqui, recomendo que você rode no máximo 2 vezes ao dia, uma pela manhã e uma pela tarde, tá bom? Então cuidado com os limites para você também não correr o risco de ser bloqueado no LinkedIn e aí não poder mandar mensagem, não poder fazer nada. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, me chamem no LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado e contem comigo se vocês quiserem automatizar o processo comercial de vocês, criar aí máquinas de vendas, criar diversas automações prospectando para você e para sua empresa 24 horas por dia, 7 dias na semana, da melhor forma possível, tá bom? Até mais. Valeu!